Fala aí pessoal, bem-vindos ao capítulo 3 do jogo Medieval Dynasty aqui no canal. Dia novo, estação nova, novas missões. Vamos começar então. Bom, vamos cumprir algumas missões que apareceram aqui pra gente. A primeira delas é realizar tarefas ou missões para os nossos vizinhos, que são aquelas tarefas secundárias que a gente já fez no vídeo passado, lembra? E aqui tem uma nova, que é fazer uma paquera bem sucedida. Quer dizer, eu vou ter que interagir com algum NPC mulher e vou ter que ter sucesso em paquerar ela. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas antes eu quero vender algumas coisas que eu consegui para poder levantar um pouquinho de dinheiro. Bom, aqui ela tem um monte de coisas interessantes para vender, mas eu não vim para comprar, eu vim para vender. Então vamos começar, né? A gente tem o nosso hidromel, 2 garrafas de vinho, olha que maravilha, 30 cada uma. Vamos vender as duas, já são 60 moedas. O que mais? As nossas estatuetas de veado de madeira, a gente tem 17 delas, cara, cada uma vale 15. Acho que eu não vou vender todas não, mas eu vou vender algumas, vamos lá. Umas 10 eu acho. 7 tá bom, vai. O que mais eu tenho aqui que eu posso vender? Pelo, não vale muita coisa, acho que eu vou guardar. Pena também não vale nada, acho que eu vou guardar para fazer alguma outra coisa depois. Lanças, olha só, as lanças valem 10 cada uma. Lembrar que para fazer uma lança eu uso uma tora, que a gente pega de graça, cara. Então já vou vender essas duas aqui. As toras, tora não vale nada. Se eu usar essa tora para fazer uma lança de madeira, eu já multiplico esse valor, cara. Vale 10 ao invés de valer uma. Eu acho que é tudo então. Goodbye. Goodbye pra você também. Bom, vamos... Opa, peraí. Esse cara aqui traz exclamação amarela, quer dizer que ele tem alguma coisa. Vamos conversar com ele. Hello, traveler. Hello. Posso te ajudar em alguma coisa? Perdi o meu balde e preciso dele para ordenhar. Você poderia me trazer outro? Sim. Ok. Essa é uma daquelas missões secundárias. Então vai ajudar a gente também a cumprir essa missão que a gente tem. Bom, a gente tem que ir lá falar com o Neghost, né? Olhando aqui no nosso minimapa, lembrando a exclamação amarela, ó, indica onde está o nosso objetivo, né? Opa, a distância está aumentando. Pera lá, vira pra cá. Aí, olha lá. Olha ele ali. E aí, o Neghost? É sempre bom ver você, Hassimir. O Neghost. Olá, eu conversei com o Sambor. Ok, então a gente conta que encontramos o Sambor. E o Neghost brinca com a gente, perguntando se a gente achou ele um amor. Vocês lembram que ele é bem grosseirão? Inclusive ele pediu pra gente dar um soco na cara do Neghost. É claro que a gente não dá esse soco, mas fica combinado entre nós e o Neghost que se um dia o Sambor perguntar, o Hassimir deixou o Neghost inconsciente com esse soco. Então, o Neghost conta a verdadeira história de como o Sambor foi recrutado pelo bando. Eles encontraram uma guilda de comerciantes que se dedicavam a vender pessoas, ou escravos, né? Eles invadiram então esse lugar e libertaram todas as pessoas que aí estavam guardadas. Só que eles acabaram sendo pegos por essas pessoas da guilda e eles foram levados para uma câmara de tortura. O Jordan apanhou pra caramba e foi muito machucado, até que ele conseguiu convencer o torturador a libertar os dois e fugir com eles em troca de dinheiro. Adivinha quem era o torturador? Exatamente, o próprio Sambor. A partir daí, ele se juntou ao bando e ele se tornou um excelente soldado, cumprindo todas as regras de conduta que eles tinham, inclusive a regra mais importante de todas: nunca matar ninguém. E para terminar, claro que ele dá outra missão para nós: ir para um vale que se chama Borovo e encontrar uma pessoa que se chama Ida e pegar a sua foice de volta. Beleza? Eu decidi construir o nosso armazém de recursos, mas para isso eu vou preciso pegar mais madeira, tá? Então vamos aqui coletar gravetos e madeiras, porque não são só toras que a gente precisa, né? Vamos sacar aqui o nosso super machado e vamos lá, cortando a nossa árvore. Lembrando que agora a gente tem a pá, né? E com a pá a gente... Eita! Aí, com a pá a gente tira aquele toco que ficou ali e ele vira uma tora de madeira. Limpando a árvore, cortando em toras e vamos coletar as toras, né? Opa, aqui nosso menu de habilidades, a gente ganhou um ponto de habilidade em extração. Esse primeiro aqui é 5% mais de experiência adquirida com atividades de extração. O segundo é 5% de chance de encontrar itens extras ao cavar em poços de argila. Não parece o melhor agora. E perda de durabilidade 5% mais lenta dos machados. Não, vamos na primeira, né? Seguir aquela linha de acelerar o nosso processo de ganhar experiência, né? E vamos continuar coletando aqui os recursos que a gente precisa para construir o nosso armazém de recursos. Beleza, agora que a gente já pegou um monte de recursos, está na hora de construir o nosso armazém. Então vamos lá. Armazém de recursos, onde que a gente vai colocar ele? Que legal, de acordo com o relevo ele vai acomodando a estrutura que tem por baixo, né? Nossa, aqui acho que vai ficar bom, atrás da casa, né? E pum! Tá construída a estrutura base. Bom, igual a gente fez com a casa, agora é pegar mais recursos,
usar o nosso super martelo de madeira e continuar construindo tudo, tá certo? Vou equipar aqui o martelo e vamos lá terminar tudo que falta. Ó, eu tô cheio de recursos aqui, eu preciso descarregar um pouco, mas eu vou tentar fazer um negócio aqui para que a gente não precisa ter que descer até lá para descarregar isso. Vamos ver se funciona essa doideira, vamos ver se dá certo essa loucura aqui. Ok, lá vai ela, muito bem. Até agora, tudo como eu esperava. Vamos ver até onde ela vai. Tá bom, olha lá, pertinho. Pô, maravilha, hein? Agora eu não preciso ficar descendo tudo isso para poder descarregar. Bora pegar mais. Vamos tentar de novo, gostei disso, cara. Achei muito legal. Vamos ver se eu acerto a mira aqui, lá vai ela. Acho que vai, né? Agora não tem erro, já foi. Terminada a construção do armazém de recursos, eu tive que parar para vir comer, porque o meu personagem tá morrendo de fome, né? E enquanto eu tava coletando madeira, eu encontrei umas arvorezinhas que tem fruta silvestre. Então eu aproveitei para pegar, e agora eu tô vendo aqui que elas dão meio de alimento e dá 1 de água. Interessante porque acaba preenchendo esses dois atributos, né? A saciedade e a hidratação. E aproveitando que eu tô aqui em casa, eu vou assar também umas carnes que eu tenho e já deixar no jeito para quando eu tiver fome. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nos nossos menus, porque a gente habilitou algumas coisas aqui. Desbloqueamos mais coisas em tecnologia de construção. O galpão de madeira agora. As outras tecnologias, hein? A gente tem aqui de sobrevivência. Está avançando, mas ainda não chegamos a desbloquear. Agrícola, nada de avanço. Ilha de produção, pouquinho avanço, mas ainda não temos nada desbloqueado, né? Então vamos voltar aqui em construção. Vamos ver o que esse galpão de madeira faz, né? É um tipo de construção de extração. Os trabalhadores empregados aqui fornecerão toras e gravetos, assim como lenha e tábuas, que podem ser feitas aqui. Interessante, isso quer dizer que eu posso ter trabalhadores para mim. Vou dar uma investigada nisso porque isso pode ser interessante. Se eu tiver alguém que pega madeira para mim, eu já não precisaria mais ficar pegando sempre que eu precisar para construir alguma coisa, certo? Bom, tô vendo aqui que habilidades também, tá? Com asterisco amarelo quer dizer que a gente ganhou mais pontos para distribuir. E está em sobrevivência. Ganhamos 2 pontos de sobrevivência para distribuir. Eu vou seguir, gente, nessa linha do conhecimento de sobrevivência, porque isso acelera os pontos de experiência que a gente ganha, né? Então o próximo nível vai dar para a gente 10% ao invés de 5%. E o segundo nível, já que a gente tem 2 pontos, vai dar 15%. Fechado? Muito bem, agora sim dá para a gente dar uma olhada no que a gente construiu, né? É uma construção bastante ampla, né? A gente vê que tem bastante espaço, mas dá uma olhada, parece que não tem muita coisa útil, né? Tem esses espaços, tá bem bonito, bem bacana, olha, uma escada aqui, corda, umas prateleiras, mas nenhum desses itens permite a gente interagir com eles, né? Olha só, aqui tem uns sacos e mais cordas, só o baú, né? Que a tradução que eles fizeram do jogo não ficou legal, né? Fizeram uma tradução literal de chest para peito, né? Ao invés de baú. Mas enfim, esse baú aqui, ó, gente, ele habilita 1 tonelada, 1000 quilos pra gente guardar. É bem mais do que o que a gente tem na casa. Eu não lembro quanto que tem na casa, mas é bem mais, tá? De acordo com a descrição, a gente tendo este armazém de recursos e a gente tendo, por exemplo, a outra construção que desbloqueou que a gente ainda não fez, que é o galpão de madeira, quando a pessoa que trabalhar ali coletar as coisas, é aqui que ela vai guardar, nesse armazém de recursos. Então, por enquanto não é tão útil assim, porque a gente tem o baú da casa, mas na hora que a gente começar a produzir mais coisas, esse vai ser o lugar ideal para a gente guardar tudo. Muito bem, agora chegou a hora da gente finalmente construir o nosso novo edifício, não? Vamos aqui em construções, parte de extração e galpão de madeira número 1. Vamos colocar ele aqui pertinho do nosso armazém, que acho que tem tudo a ver, né? Feita a base dele e... Bom, vamos ver o que a gente precisa para terminar a construção. Finalmente terminamos a construção do nosso galpão de madeira 1. Vamos dar uma olhada aqui. Estante de carpinteiro. A gente consegue fazer tábuas, se a gente tiver toras. E a gente consegue fazer lenha, se a gente tiver toras. Tem aqui um baú. Permite a gente guardar 50 quilos. Imagino que para guardar as coisas que vão ser usadas aqui no galpão. E, cara, é isso. Aqui tem uma tabuleta. Vamos ver o que é isso aqui. Gerenciar. Isso aqui levou a gente para o menu de gerenciamento e a gente consegue ver aqui
a gestão do galpão de madeira, ele precisa de machado de ferramenta, tá falando pra gente que não tem trabalhador, que não tem atribuição, e 2,5 de imposto. Se a gente clicar aqui em selecionar trabalhador, a gente não tem nenhum trabalhador ainda disponível para colocar. Aqui na parte de produção, a gente pode fazer a atribuição. Ah, legal, cara. Isso aqui a gente vai falar do tempo do trabalhador que tiver assignado aqui. Quanto tempo, do que ele vai dedicar, né? Esse tempo ele vai dedicar fazendo tora, graveto, lenha, enfim, a gente vai definir isso. Isso é bem legal. Produção local não tem nada, e no armazém também não tem nada. Quer dizer, a gente não tem nada guardado dentro desse baú, né? Bem interessante, cara. Eu achei legal. A gente precisa agora depois ver como é que faz para colocar alguém. Porque sem trabalhadores, sem atribuições. Aqui no menu de gerenciamento a gente também consegue ver o nosso armazém de recursos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Olha só, imposto de 7,5. E tudo que a gente colocou dentro do baú a gente consegue ver por aqui. Isso é legal, quer dizer que a gente não precisa ir até o armazém para poder ver o que ele tem. Bacana. Ok, é hora de dar continuidade na história do Uniegost, né? Para a gente cumprir a missão, a gente tem que ir para Borovo. E Borovo fica neste caminho. A gente tem que cruzar esta ponte. Eu já falei várias vezes, mas eu vou continuar falando porque realmente eu acho muito legal o capricho que eles tiveram com a parte gráfica desse jogo. Dá uma olhada nesse cenário, cara. É muito legal, não é? Olha só que legal, cara. Muito bonito, né? Mas vamos continuar. Vamos lá na cidade de Borovo, só para lembrar, a gente tem que recuperar a foice do Uniegost que está com uma pessoa que se chama Ida. Então vamos procurar a Ida. Se a gente encontrar a Ida, será que a gente encontra também a volta? Ai, que piadinha horrível, mas eu tinha que fazer, né? Vamos lá. De acordo com o nosso minimapa, 17 metros, 14... Opa, tá aumentando, então é pra cá. Vamos voltar. Deve estar nessa casa. Tomara que ela não esteja dormindo, né? Dito e feito, ela tá dormindo. Mas vamos acordar a Ida. Olá, eu conheço você? Olá, Ida. Estou aqui por causa da foice do Uniegost. Cai fora, garoto. Eu ganhei de forma justa. Ganhou? Aquela pequena cobra nem te contou sobre isso, hein? Isso faz todo sentido. Eu não sei o que você quer dizer. Ele só queria que eu pegasse sua foice de volta. É minha foice agora. Ok, relaxa. O que eu posso fazer para conseguir sua foice, então? Você pode comprar de mim, é claro. Ou nós poderíamos jogar por ela. Qual é o jogo? O mesmo que fez com que o Uniegost perdesse todo o seu dinheiro e uma foice, haha. O jogo de charadas. Como joga? Simples, eu irei te contar 3 charadas, você deve responder a todas elas corretamente. Um erro e o jogo acaba. Se você ganhar, você pega a foice. E se eu perder? Vou pegar leve com você desta vez. Se você perder, não me deve nada. Você simplesmente perde a chance de receber a foice de graça. Ok, manda as charadas. Primeira, o que desaparece no segundo em que você diz o seu nome? O silêncio, né? Essa tá fácil. Correto. Pronto para a próxima? Aqui está. Alimente-me e eu vivo. Mas dê-me de beber e eu morro. O que eu sou? Beber? Água? Fogo? O fogo, claro. Você é bom. Já é melhor que o senhor grande castelão. Mas você consegue acertar este último? Ouça com atenção. Posso voar, mas não tenho asas. Eu posso chorar, mas eu não tenho olhos. Onde quer que eu vá, a escuridão me segue. O que eu sou? Uma nuvem. A nuvem pode chorar porque seria a chuva, ela pode voar, mas não tem asas, e ela faz sombra, então a escuridão persegue. É a nuvem, claro que é. Droga, você é esperto. Parabéns, você ganhou uma foice horrível de um velho. Não fica melhor do que isso. Obrigado pelo jogo, eu me diverti. Se cuide. Muito bem, joguinho de charadas interessante, ganhamos a foice e agora a gente tem que ir lá devolver para ele. Mas antes eu vou dar uma olhadinha nessa cidade, nessa vila, né? Tem mania de chamar isso de cidade, mas isso é uma vila, né? Vamos ver o que a gente encontra por aqui de interessante, né? Pera lá, vamos ver o que a gente pode conversar com essas senhoritas, né? Você ouviu alguma coisa interessante recentemente? Baranica, você deve ir para lá. Aparentemente tem alguém precisando da sua ajuda. Ok. Romance. Será que aqui é a opção da paquera? Que mais aparece aqui? Conversa fiada. No que você tem pensado ultimamente? Conversa fiada mesmo, né? Que mais? Você poderia me dizer algo sobre suas habilidades? Ok, eu sei como convencer as pessoas da minha causa, especialmente quando possuo algo que eles desejam e o lucro pode ser obtido com um acordo mútuo.
Ah, você é uma negociadora, vendedora provavelmente, né? Alguma coisa te causa dificuldade? Ouvi falar de um porco que sentiu o cheiro de cogumelos à distância. Não seria ótimo ter um? Não haveria mais dor nas costas para mim. Ok, você não gosta de coletar recursos, já entendi. Estou criando um novo assentamento e estou procurando boas pessoas que desejam se juntar a mim. Ah, aqui é a opção de contratar a galera, olha só. Muito bem. Bom, e romance. Desculpe, mas você é um pouco jovem para mim. Interessante, vamos ver essa outra mocinha aqui. Conversar. How is life treating you? Bom, as mesmas opções, né? Perguntando se ela viu alguma coisa de interessante. E tem a opção de romance também, vamos ver. Essa tem 30 anos. Claro, mais velha do que a outra, é óbvio que ela ia dizer que eu sou jovem demais pra ela. E essa daqui tem 20 anos, ó. Vamos ver o que essa daqui fala. Mesma conversinha, vamos direto no romance, né? Desculpe, mas eu sou casado. Ok, deveria ser eu sou casada, né? Tudo bem, ouvi dizer que os viajantes que costumam sentar perto da fogueira podem estar interessados em alguém como você. Ah, ok. Então, você que não é um viajante, você que vive aqui na vila, não rola então. Goodbye. Goodbye. Leopolda, Be welcome, stranger. 23 anos. Essa também não deve ter problema de idade, né? Vamos ver o que ela fala. Ok, desculpe, mas eu sou casado. Ok, também. Filha casada, tá? Mas tudo bem. Goodbye. Então ela também deve ser moradora daqui. Essa aqui tá com uma cara de vovó, né? Olha lá, 54 anos. Não, né? It was nice seeing you. Ok, obrigado, vovó. Bom, galera, aproveitando o clima dos foras que eu levei tentando paquerar aquelas mulheres, eu vou terminar o vídeo de hoje. Se puder, deixa o like para ajudar o canal, a gente agradece muito a contribuição. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve de uma vez. Obrigado por ter ficado comigo até agora, até o próximo vídeo e tchau!